Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe vai ter com Jesus, vai ter com Natanael e lhe diz: aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas, nós o encontramos, é Jesus, o filho de Nazaré. De Nazaré, disse Natanael, será que pode sair alguma coisa boa? Filipe lhe disse, vem e vê. Jesus olhou para Natanael, que vinha a ele, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. De onde me conheces? Disse-lhe Natanael, e Jesus lhe respondeu, antes mesmo que Filipe te chamasse, quando estava sob a figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi sobre a figueira, tu crês? Verás coisas muito maiores. E ele acrescentou, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Ó Senhor, vossos amigos anunciem seu reino glorioso, seu reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem seu reino glorioso. Juntos, valendo, força. Ó Senhor, vossos amigos anunciem seu reino glorioso, seu reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem seu reino glorioso. Eis um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Um discípulo de Jesus, que não vive o fingimento. Ó Senhor, que os teus fiéis anunciem o vosso reino. E realmente, gente, o que Natanael fez, Natanael quer dizer dom de Deus. Bartolomeu, conhecido como Bartolomeu, ele foi fiel à igreja de Jesus. E ele precisava ser fiel à igreja de Jesus e foi. Vocês estão vendo que hoje os padres estão paramentados de vermelho, para dizer que este homem, sem fingimento, ele derramou sangue, foi esfolado, pegaram o couro dele e arrancaram. Imagine arrancar o couro de uma pessoa. Foi isso que fizeram com Natanael, porque ele estava arrebanhando muitas pessoas para Deus. Diz que os sacerdotes pagãos, não da igreja, mas sacerdotes que prestavam culto a outros deuses, estavam vendo que Bartolomeu estava até conseguindo até o rei e a rainha. E vendo aquilo, eles
vamos matar esse homem. Pegaram ele, esfolou o corpo daquele discípulo até ele morrer. Mas ele morreu na fidelidade à igreja. Ele não foi infiel, por isso que Jesus diz aqui: eis um homem, eis um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento nele. Hoje, gente, a igreja de Bartolomeu, que vai sucedendo, vai chegando a nós, com o Bartolomeu de hoje, que é o Papa João Paulo II, que o próprio Cristo também diz: eis aí um verdadeiro polaco, né? Não há fingimento nele, ele é fiel. Olha, meu filho João Paulo II, olha para João Paulo II e veja o sinal da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou dizendo e estou convidando os católicos da igreja católica no dia de São Bartolomeu, no dia desse grande apóstolo Bartolomeu, a olhar para o Papa João Paulo II e ver o que o João Paulo II está anunciando, que é paz para o mundo, e que está pedindo também para que os seus servos, aqueles que servem a igreja, os sacerdotes, os bispos, também sejam fiéis à igreja, como ele está sendo fiel. Nós, sacerdotes, que estamos aqui, precisamos ser fiéis à igreja que João Paulo II hoje carrega nas costas. E Jesus precisa olhar para nós, sacerdotes, e dizer: são verdadeiros discípulos meu, sem fingimento, são fiéis. Porque, gente, quando um jovem, ele se propõe a ser sacerdote, quando ele sente o chamado, já supõe que ele vai entrar numa instituição que já tem toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos, já tem tudo ali. Deus chama, ele se depara com a instituição, com a igreja, que tem o Papa João Paulo II na frente, e ele vai acolher tudo que tem ali. Se ele não quer acolher, não entra. Agora, sacerdotes fingidos é que nós não podemos ser. Bem que Jesus tinha falado para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, o inferno está enfurecido com a igreja católica, porque a igreja agora está trazendo muito dos seus fiéis para a igreja. Muitos estão se convertendo, muitos estão mudando, muitos estão procurando servir. Claro que o demônio está enfurecido com a igreja, mas ele não tem poder sobre a igreja, porque João Paulo II está à frente, e ele não vai ter poder, ele não vai destruir a nossa igreja, mesmo que nós, sacerdotes, sejamos infiéis. Mesmo que sejamos infiéis. Eu estou dizendo mais uma vez, Jesus falou para Natanael: você é um verdadeiro israelita. Não encontro fingimento em você, porque ele foi verdadeiro com Jesus. E hoje Jesus, ele está pedindo isso também para nós. Não dá para questionar a igreja. O que a igreja falou está falado, gente. Eu digo aqui hoje, o que a igreja falou está falado. Quem não está gostando, saia. Saia. Ninguém está obrigando ninguém a ficar na igreja.
Agora, ficar dentro da igreja criticando a igreja, é preferível sair e criticar lá fora, já não é dos nossos mesmo. João falou na primeira carta que nos finais dos tempos o anticristo iria se manifestar, e os seguidores do anticristo e o próprio anticristo sairia do meio de nós. Sairia do meio de nós. E parece que cada dia que passa a gente vê isso, né, concretizado. Na carta de Timóteo fala também, nos finais dos tempos, irão surgir muita gente com doutrinas satânicas, que iriam inventar falsas doutrinas contra a própria igreja, contra a nossa igreja, mas as portas do inferno não vai prevalecer, porque nós temos o Papa. Eu peço que vocês sejam fiéis ao Papa. Se o Papa está dizendo que não é para abortar, não é para abortar, e acabou, é ponto final. Não é para ficar questionando, porque ninguém desejaria estar no ventre da barriga da mãe, sabendo que a mãe estava tomando um remedinho para matar ele. Quem é que queria? Agora, porque está vivo, está aí na sua, pode matar todo mundo, menos você. Não é para matar. E eu digo uma coisa também: se a igreja hoje diz e vai dizer sempre que sacerdote não é para arrumar mulher, não é para arrumar mulher. As mulheres que gostam de padre, que se contenham. Que se contenham. Não vá perturbar a vida do padre. Se está gostando do seu padre, por favor, vai participar da missa em outro lugar. Mas não vai tirar a vocação daquele que foi escolhido pelo Senhor para servir a igreja. E nós, sacerdotes, não vamos ficar dando explicação nenhuma para ninguém. Mas por que o padre não casa? Não casa e ponto final. Não vamos ficar dando satisfação para ninguém. Mas se quer uma satisfação, Mateus 19, leia lá quando Jesus fala a respeito do matrimônio. No final, quando fala a questão do divórcio, Pedro chega e diz para ele: bem, se não pode se divorciar, então não vale a pena casar. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: isso mesmo. Jesus não tem, Jesus não fica no mais ou menos, né? O que ele falou está falado. Aí ele disse: olha, Pedro, terão pessoas que por causa do reino não irão se casar. Na carta de Timóteo lá fala que o episcopo, o bispo, ele deve ter uma mulher só. É Pedro escrevendo para Timóteo. Mas na carta aos Coríntios, o próprio Paulo vai dizer o seguinte: que aqueles que casam, os que casam, cuidam das coisas do marido. A esposa cuida das coisas do marido. E o marido que casa vai cuidar das coisas da esposa. Mas ele diz: mas aquele que não casa vai cuidar das coisas do Senhor. Bem, a igreja preferiu ficar com a primeira carta aos Coríntios. Os sacerdotes é para cuidar das coisas do Senhor. Não é para ficar cuidando de mulher dele, não. É para cuidar das coisas de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você, eu digo até você seminarista que vai entrar, que está querendo ser padre e não quer ser celibatário, não entre na igreja. Não entre na igreja. Vai entrar na igreja para dar problema para a igreja? Não vai. Para quê?
Se você está querendo casar, meu filho, case. A igreja não obrigou ninguém. Mas se a igreja hoje pede, olha, eu estou muito bem como celibatário, muito bem, alegre e feliz, não tenho trauma, e peço a Deus para não permitir que eu tenha traumas. Por quê? Só vê notícias por aí, né? As notícias agora é tudo contra a igreja católica. Eu nem vou me importar com isso. Mas um seminarista dizer que gostar de um homem é coisa divina. Então ele não leu a primeira carta aos Coríntios e não leu a carta aos Romanos. Vamos ver a carta aos Coríntios, o que é que está dizendo aqui? Vamos ver se o homossexualismo é algo divino. Capítulo 6. Não vos enganeis. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não vos enganeis a esse respeito, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Quem é os efeminados? Eu não estou condenando o homossexualismo. Ou melhor, eu não estou condenando os homossexuais. Eu já disse aqui que os homossexuais todos venham para a igreja, para, através do encontro de Jesus, venha alargar o homossexualismo. A igreja também é para eles, mas nem os efeminados, nem os pederastas. Você sabe que pederasta é o homossexualismo masculino. Nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os rapazes, os ladrões, herdarão o reino de Deus. Se quem pratica o homossexualismo não vai herdar o reino de Deus, como é que o homossexualismo é algo divino? Me mostre na Bíblia que é divino, porque eu já mostrei que não é. Primeira carta, Romanos também diz a mesma coisa. E agora eu digo uma coisa, não é por causa de um ou outro que está sendo infiel à igreja, que todos são. Não é por causa de um nem dois. Não é por causa de me desculpe, um padre que teve alguma coisa com outro padre ou com uma mulher, que a igreja toda é assim, não. Porque agora só vive surgindo essas coisas, e nós que somos católicos não podemos permitir. Vamos defender a nossa igreja assim. Chegou a hora de nós defendermos. Isso significa que o demônio não está nada feliz com a igreja. Papa Paulo VI falou que ele viu a fumaça de Satanás entrando na igreja. Realmente, a fumaça de Satanás entrou na igreja. Mas que sem vergonhice. Uma pessoa ter coragem de dizer para todo mundo que teve caso com outro homem. Que bonito. O que está escrito, está escrito. O que foi falado, está falado. Só cabe agora a Deus julgar. Só cabe a Deus. Mas que nós precisamos ser fiéis, sim. Se um seminarista entra para ser padre, questionando, eu já disse, fica para trás. Já entra para destruir o que foi construído com o sangue de Jesus. A igreja foi criada com o sangue de um Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram homens que criou a igreja, não, foi Jesus. Agora os próprios homens estão querendo destruir. Por quê? Não consegue viver a castidade. Se não consegue viver, faz igual São Francisco de Assis, se joga na roseira com espinho, para aquietar o facho.
Ou se não, se jogue no gelo. Vai rolando no gelo. Mas não vamos ser traidores da igreja do Senhor. E o bonito, se estão querendo perseguir a igreja, quanto mais se persegue, mais vocação vem. Quanto mais se mata pessoas, mais surgem mais cristãos. Se querem perseguir, podem fazer o que quiser. Mas que João Paulo II não vai voltar atrás, ele não vai. Ele não vai. Porque o Espírito de Deus não quer. E o Espírito Santo não vai permitir isso. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Por isso eu estou pedindo hoje para nós rezarmos pela igreja. E precisamos pedir, não é se alegrar não, mas é se entristecer. Aonde foi a falha? Será que a falha foi na formação? Será que os seminaristas não rezaram como deveriam rezar? Não ficaram diante do Santíssimo? Foram assistir filmes pornográficos e tudo mais? Foram para os cinemas, fazer um monte de besteira, e agora está aí, querendo atrapalhar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês não vão atrapalhar não, porque Jesus Cristo é o Senhor, e ponto final dessa igreja, ninguém vai destruí-la. Desculpa eu dizer assim, mas seminário não é lugar de homossexual. Seminário é lugar de homens, e muito homem que quer ser sacerdote para servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem problema com homossexualismo e quer ser padre, trabalhe antes. Vai se tratar. Mas não vai entrar não. E o próprio Jesus Cristo disse: ai daqueles que se tornarem escândalo para os meus pequeninos, porque seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se jogar da ponte embaixo, no rio. E quantas pessoas estão sendo escândalo para a igreja, escândalo para criança, para jovem, para adolescentes, para velhos, escândalo para pessoas que acreditavam no sacerdote, escândalo para pessoas que acreditavam nos bispos, que acreditavam em João Paulo II e que agora não estão acreditando mais por causa desse escândalo. Me perdoe eu dizer assim, mas irão pagar por isso um dia, se não se converter logo, se não buscar um sacerdote para se confessar e continuar desse jeito. Todos nós iremos nos encontrar com Deus um dia. E ai daquele que foi escândalo hoje. Ai dos que estão querendo estragar com a igreja católica. Era melhor que pegasse uma pedra e amarrasse ao pescoço. Porque quem briga com a igreja católica não está brigando com a igreja católica não. Está brigando com Jesus Cristo. E ai daqueles que estiverem brigando com Jesus Cristo. Porque é Deus contra um homem. O homem é pó, não é nada. E Deus é Deus. O homem é pó. Cada um querendo se justificar. É a mesma coisa da menina que perdeu a virgindade e fica com inveja daquela que não perdeu e fica jogando um monte de coisa na cabeça dela para ver se ela fica igual a ela, porque a outra em si já condena ela, só a presença da outra já condena, só a presença dela já condena. Agora ficar dizendo, eu volto a repetir, assim como tem marido infiel e esposa infiel, eu não posso negar que existe sacerdote infiel.
eu não posso negar que existe religiosa infiel. Por que fez o voto? Não entrou sabendo que na vida religiosa está lá os votos de pobreza, castidade e obediência? Não está lá? Tem infiéis? Tem. Agora, nós não podemos ficarmos alegres com tudo isso. Claro, agora é hora dos cristãos dobrarem o joelho no chão e pedir para Jesus Cristo fidelidade dos sacerdotes, fidelidade dos sacerdotes. Eu digo uma coisa: sacerdote que reza, eu estou dizendo que reza, sacerdote que adora Jesus na Eucaristia, sacerdote que é devoto de Maria, jamais será infiel à igreja. Se estão sendo fiéis, é porque tiraram a adoração ao Senhor para ficar adorando os filmes pornográficos que tem na televisão. Estão enchendo a cabeça de sexo. Estão enchendo a cabeça de sexo, claro. O bêbado só pensa em cachaça, só fala de cachaça e só vive para cachaça. Quem vive assistindo filme pornográfico só sonha com pornografia, só fala de pornografia e não vai cair. Vai cair sim, porque largou Jesus Cristo para adorar a prostituta. Como Nossa Senhora diz, que a prostituta das nossas casas hoje é a televisão e está estragando. A televisão está estragando os seminários. A televisão está estragando as casas religiosas, com um pretexto que muitos vivem dizendo que é uma mentira. A gente tem que conhecer para poder falar. Que história é essa? Beba veneno para conhecer, para falar do veneno, para ver o que é que vai acontecer. Claro, o que é que tem numa novela? Precisa estar vendo o que é que tem numa novela? Prostituição, adultério e tudo mais. Você vê o casal, já vai para a cama. Você precisa estar assistindo para saber disso? Agora, claro, a igreja é feita de homens, é feita de mulheres, pecadores e pecadoras. A carne pede. Ou vocês acham que os padres são anjos? Vocês acham que os padres não sentem nada? Sente. E como sente? Vocês acham que as religiosas não sentem nada? Sentem. Para não sentir mais se evita. Mas fica ali vendo. A cabeça vai crescendo. Aí começa a ter um caso com um, caso com outro. Aí vai perdendo crédito na igreja, porque vivem dizendo que padre não vive o celibato. Eu digo, se tem padre que não vive, eu vivo, para a glória de Deus. Mas quero dizer também, claro, como Paulo diz, aqueles que estão em pé, tome cuidado para não cair, né? Não estou dizendo aqui, vivo, mas eu tenho que estar esperto. Eu sou bobo para sentar em frente a uma televisão para assistir filme pornográfico? Não, eu vou para diante do Santíssimo Sacramento, que eu vou ganhar muito mais. Vou ganhar muito mais. Tanto que Jesus falou o que para Natanael? Você verá os anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem. Pela fidelidade de Natanael, hoje ele está vendo. Os católicos precisam rezar por todos os sacerdotes, para que os sacerdotes também contemplem Jesus com os anjos subindo e descendo diante da presença. Não se pode ter mais padres no inferno. Vamos pedir para ter padres no céu. No céu. Que se preocupe com a igreja, que reze, que volte.
Se está em crise, vai conversar com o bispo, vai fazer um retiro, vai ler o que o Papa está falando, vai rezar, que é muito melhor do que ficar dando ouvido a um, ouvido a outro, ouvido a um, ouvido a outro, e vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Os paroquianos precisam ajudar os seus padres, não é simplesmente ficar vendo de longe, não. E não vai lá e não fala nada e não reza. Eu não estou dizendo que aqui que é para nós criarmos partidos. Eu estou dizendo que é para nós rezarmos pela igreja. Mas que tem muitos padres fiéis, tem, graças a Deus. Já começa com o Papa João Paulo II. Eu garanto para vocês. Eu garanto para você que o Papa João Paulo II não perde tempo assistindo filme pornográfico. Imagine João Paulo II com uma Catarina do lado. E depois colocar notícia por aí dizendo que ele gostava e tudo bem. Por que ele não faz isso? Porque acorda cedo e dobra o joelho no chão. Por isso, sacerdote que não dobra o joelho no chão vai trair a igreja. Que não tem tempo para rezar vai trair a igreja. Que simplesmente vai lá, celebra uma missa correndo de qualquer jeito e já vai embora, porque tem que assistir o jogo do Brasil. Eu estou dizendo, as Olimpíadas estão chegando, as Olimpíadas estão vindo aí. Mudar horário de missa por causa de Olimpíada. Nem que esteja um fiel, celebra só para ele. Se os outros não querem o sacrifício eucarístico, estão atrás de uma bola, ou sabe lá de quê? Que tenha somente um ou uma. Mas trocar horário de missa por causa, eu tenho que assistir meu jogo, afinal de contas eu tenho que me distrair. É para se distrair mesmo, mas não no filme pornográfico. É para se distrair diante do Senhor. Vai se distrair lendo o livro espiritual, é ultrapassado. Hoje a conversa é essa, ler vida de santo é ultrapassado. Claro, se deparar com a santidade do outro questiona, né? Por isso que é ultrapassado. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e por toda a eternidade. Os pensamentos da humanidade mudou? Mudou. Mas a Bíblia continua a mesma. Graças a Deus. Louvado seja Deus por causa disso. Bendito seja Deus, que a igreja continua, a Bíblia continua do mesmo jeitinho. E não vai mudar não. E não vai mudar. Precisamos de fidelidade. Precisamos ser fiéis. Eu estou falando para mim também. Que como eu estou. Quando eu senti o chamado para ser sacerdote, tinha uma menina que eu gostava dela. Mas quando Jesus falou que eu ia ser padre, eu não fui questionar ele. E a menina? Não. A primeira coisa que eu fiz foi, mandei uma carta para ela depois de um tempo, que ela ficava escrevendo, e disse, olha, acabou. Eu sou de Jesus. Jesus me quis como sacerdote, e Ele quer que o sacerdote seja celibatário. O que é que eu posso fazer? Eu vou questionar a igreja? Quem sou eu para questionar a igreja, que já tem 2000 anos? Eu tenho só 34 anos. Um novinho, como ela falou ali. Questionar a igreja? Não vou. Mas eu digo, se eu trair a igreja, eu saio dela. Mas tem uma coisa, e se eu sair dela, eu não vou ficar dando reportagem para dizer isso ou aquilo, não. Não vou. Para quê? Para estragar aquilo que Jesus fez, criou, com o sangue dele? Não dá. Não dá mesmo, não dá e não dá.
Não dá porque Jesus não quer. Estou convidando até vocês, os seminaristas, graças a Deus, pelo menos os daqui rezam. Estou convidando os padres a rezarem. Os que perderam o gosto pela oração, volta a rezar novamente. Claro, a brasa, quando sai do meio das outras brasas, a tendência dela é apagar. Se você não preenche o seu corpo, o seu coração com Jesus Cristo, claro que o outro vai entrar com as ideias dele. Claro. Porque tanta gente em crise, porque tanta gente vivendo isso e vivendo aquilo, justamente por causa disso, gente. A oração está sendo colocada para trás. Por quê? A oração está ultrapassada. Pelo que eu sei, nosso Senhor Jesus Cristo passava a noite toda orando ao Pai. Ele não passava a noite toda assistindo filme. Ele passava a noite toda orando ao Pai. E eu digo assim, se os padres não estão rezando, então vocês rezem. Rezem vocês. Se eles não estão rezando, reza vocês. Para ver se eles passam a rezar também. Eu quero convidar, vamos ficar de pé agora. Levanta seus braços. E eu estou pedindo para você rezar pelo seu padre. Cada um tem o padre que merece. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer abaixo assinado para mandar o padre embora, não. Eu estou pedindo para você rezar pelo seu padre, porque cada um tem o padre que merece. E você sabe o que o padre de você está precisando. Vamos rezar, reza você. Eu estou pedindo, Senhor, hoje no dia de São Bartolomeu, eu quero rezar pela igreja, Senhor. Eu quero rezar pelos padres. E eu quero pedir por mim também, Senhor. Eu quero dar-me a graça de ser fiel, Senhor. Dá-me a graça da fidelidade, Senhor. Sim, nós precisamos anunciar, Senhor, porque assim fomos constituídos justamente para anunciar a Tua palavra, Senhor, para levar o Teu Evangelho. É para levar a Tua palavra, é para falar de Ti, Senhor. Fomos ordenados para isso, não para ficar falando lorota não para ficar falando lorota na igreja, mas é para anunciar, porque o teu povo precisa de salvação. Por isso eu te peço hoje, Senhor, e que a Virgem Maria esteja do meu lado até o dia em que o Senhor me chamar, que Nossa Senhora esteja comigo, que ela interceda por mim, que ela interceda pela igreja, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, pelos seminaristas, pelas religiosas. Sim, eu estou pedindo hoje, Mãe, a tua intercessão, porque as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela foi conquistada com o sangue do Senhor. Sim, hoje eu estou pedindo, Senhor, pela tua igreja, dia de São Bartolomeu, pelo sangue que São Bartolomeu derramou, defendendo também a igreja, defendendo nosso Senhor, que hoje também Deus conceda a graça a todos nós, a graça aos sacerdotes, a graça aos paroquianos. Estou pedindo pelos padres, Senhor, que estão em crise vocacional, que infelizmente estão gostando de alguém. Estou pedindo por eles, Senhor, sim, que a graça do Teu Espírito se derrame sobre eles, para eles voltarem ao lugar dele, que é ao presbitério, que eles voltem ao lugar dele, que é o confessionário, que é o atendimento aos doentes, que é o de constituir a palavra, de proclamar a palavra, de estar unido ao Papa João Paulo II, não distante do Papa João Paulo II, mas estar atento àquilo que o Papa hoje fala, de ser fiel, de ser propagador da palavra, para que muitos possam se voltar para Jesus, neste mundo pagão, neste mundo onde as pessoas não querem saber mais de Deus. Se é um ministério nosso, é um ministério sacerdotal, trazer as pessoas a Deus, oferecer o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou pedindo isso, Senhor, fidelidade, fidelidade, fidelidade à tua
tua igreja, Senhor, e somente a tua igreja, fidelidade ao Papa João Paulo II, mesmo que eu não entenda o que ele esteja falando, mas serei fiel, procurarei ser fiel em tudo. Estou pedindo esta graça, Senhor, hoje no dia de São Bartolomeu, Senhor. Sim, no dia de São Bartolomeu, dá-me a graça da fidelidade. Eu preciso ser fiel, eu preciso, Senhor, e eu não posso voltar atrás, porque um dia, Senhor, eu quero te contemplar na eternidade, vendo os anjos passando à sua frente. E eu quero fazer parte, Senhor, junto com todos os outros sacerdotes, junto com todos os bispos, juntos com o Papa, junto com todo o povo fiel, junto com as religiosas e os religiosos, todos juntos na eternidade, vivendo feliz para sempre, contemplando a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.